Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Antropologia Geral, na introdução. Então vamos lá. Vamos falar sobre um pouquinho culturalismo norte-americano. Franz Boas se opôs aos métodos dedutivistas das análises comparativas e defendeu o método da indução empírica, a fim de não enquadrar os fenômenos em um conceito que não lhe cabia. Assim, ele analisou os costumes semelhantes entre tribos vizinhas para traçar paralelos, considerando o contexto social da perspectiva histórica e geográfica. Logo, Boas preferiu elucidar o conceito de cultura de modo plural, holístico, integrado, de acordo com regiões culturais determinadas, para só então estabelecer leis gerais e generalizações teóricas. Ruth Bennett e Margaret Mead são discípulos de Boas e dão continuidade aos estudos de culturas particulares a partir dos anos 20 nos Estados Unidos. Esses estudos levam em consideração a noção de cultura como transmissão geracional e a formação de personalidade na relação entre o indivíduo e o grupo. Em 1934, Bennett publica seu livro Padrões de Cultura. Nele aborda as configurações das feições culturais para compreender o papel da cultura na definição da personalidade. Mais tarde, Mead publica Sexo e Temperamento, em 1935, e apresenta a relação entre o temperamento e os diferentes papéis sexuais em termos de um padrão dominante. Claro, gente, isso aqui é uma introdução, uma parte pequena, né? Sobre o tema, claro que futuramente nossas aulas vão aprofundar em cada autor, mas estou dando uma introdução para vocês terem ideia de que cada segmento, né? Nós falamos lá sobre a história, sobre aqui o funcionalismo, sua escola sociológica francesa, quer dizer, as diferenças entre culturas, né? Entre povos, entre pensadores, pesquisadores, né? Que vão, vamos dizer assim, moldando, né? A cada povo, cada cultura, a sua ideia de como melhor apresentar essa classificação. Então vamos falar agora sobre estruturalismo. Em 1908, Claude Lévi-Strauss nasce em Bruxelas, mas é em Paris que ele será reconhecido como antropólogo renomado. Seus estudos buscavam análise das estruturas da mente humana, a fim de evidenciar as estruturas das sociedades com relações constantes, apesar da diversidade das diferenças entre elas. Assim, por meio das estruturas do inconsciente, estudada dos fenômenos conscientes, Levi-Strauss acessaria as leis gerais do pensamento humano, e nessa estrutura rígida e imutável, desvendada no plano lógico, estariam articulados simbolismos e ação social. Um de seus estudos, as estruturas elementares do parentesco, em 1947, investigou as classificações definidas pelos membros de um grupo em relação ao sistema de parentesco e aliança das sociedades, permeando questões que perpassariam das sociedades primitivas até as sociedades ditas contemporâneas. A proibição do incesto é explicada sociologicamente como um tabu que impediria os grupos de se fecharem entre si, de modo que a aliança entre os grupos proporia relações de consanguinidade. Ao mesmo tempo, a circulação de mulheres asseguraria a troca entre os indivíduos e os grupos.
Bom, gente, é importante entender aqui, nesse estudo ali, as formações, as leis, a cultura de cada povo, né? Para então definir esse estudo micro e macro, né? Micro quando você vai a uma determinada região, um determinado local e faz aquele estudo, aquela pesquisa, tira deduções. E o macro quando você começa a associar eles pelo mundo inteiro. No nosso curso de formação de terapeuta de quinta dimensão, nesse caso, nós temos que entender, né, essa formação, essa iniciação, inclusive as leis atuais para determinadas culturas e que é certo e que é errado dentro, num parâmetro mundial, né, se discute muito isso, para um futuro de transformação de quinta dimensão do nosso planeta. Perfeito? Que será totalmente diferente dessas ideias presas na sociedade atual, tá? Tanto antigas como as famosas modernas, né? Que nós vivemos, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a antropologia nas últimas décadas, tá? Dando continuidade a essa introdução nessa disciplina tão importante da nossa formação. Então, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, aperte o sininho, que isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, nossos cursos são gratuitos e ajuda aí a mais pessoas terem acesso a essa nova visão que estamos aqui colocando em prática. Tá bom? Então, até a próxima aula.